A paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs, professores, alunos que nos assistem. Estamos aqui para mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD e estamos nesse trimestre estudando as parábolas de Jesus. Portanto, eu quero fazer um convite a todos vocês que nos assistem, que ainda não se inscreveram em nosso canal, que você possa fazer a sua inscrição e pedir a notificação aqui no sininho. E toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você recebe uma notificação de que este vídeo está disponível para que você assista e seja abençoado também com os conteúdos de nossas pré-aulas. A lição de hoje é a lição de número 5 e ela tem por título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. O texto áureo está em Lucas capítulo 15 e o versículo de número 7, que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A verdade prática, ela está registrada na frase: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Lucas capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 10. E nesta leitura nós temos duas parábolas: a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. O objetivo geral de nossa lição é despertar na classe o desejo de alcançar os que se afastaram da presença de Deus. Os objetivos específicos: primeiro, interpretar as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Segundo, concitar a classe a comprometer-se em buscar aqueles que se desgarraram. E terceiro, demonstrar biblicamente que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o mesmo devemos sentir quando pessoas retornam à presença de Cristo. Queridos, quem nunca pensou nessas parábolas, quem nunca já pregou, já ensinou sobre essas duas parábolas? Portanto, queremos nesta aula fazermos uma análise especificamente sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida. A grande mensagem dessas duas parábolas, tanto da ovelha quanto da dracma, é o amor de Deus. Em Lucas capítulo 15, Jesus apresenta três parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e a mais longa dessas três parábolas, que é a parábola do filho pródigo. O objetivo de Jesus, ao contar essas parábolas, era rebater a murmuração dos fariseus e dos escribas, que nós vamos encontrar nos dois primeiros versículos de Lucas capítulo 15. O texto diz assim: E chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai propor a essa classe de pessoas essas parábolas.
Com essas parábolas, Jesus mostra o quanto esses fariseus eram ignorantes do verdadeiro propósito e missão de Cristo na terra. É importante nós refletirmos sobre a parábola na perspectiva bíblica, no contexto em que elas foram proferidas. O teor dessas parábolas é a busca a quem se perdeu em algum momento e a espera de Deus em receber um pecador de volta. Portanto, a tônica dessas parábolas, ela está no amor de Deus. O amor de Deus que busca, o amor de Deus que procura, o amor que vai ao encontro, que procura meios para resgatar os seus filhos que estão perdidos. O tópico de número 1, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. O item 1 nos ensina a respeito da parábola da ovelha perdida. Quem nunca se deparou com aquela famosa imagem de um pastor carregando sobre seus ombros uma ovelha e quase na maior parte dessas imagens retratadas ali acerca de um caminho? O pastor está em um caminho andando com aquela ovelha sobre seus ombros. Portanto, é necessário que nós entendamos o contexto, que nós entendamos o porquê aquele pastor desta parábola vai fazer o que ele fez. A parábola da ovelha perdida, que também é contada em Mateus 18, versículo 12, ilustra a busca pelo perdido. A ovelha perdida, ela tem se tornado o símbolo do descuido e do desatento pecador, que anda sem rumo ao afastar-se de Deus. As pessoas que se afastam de Deus muitas vezes são comparadas à imagem da ovelha que se perde. A pessoa se inclina para o pecado, prossegue nele sem se atentar para o fim de que tal vida está levando esta pessoa. Quando olhamos para o mundo animal, nós percebemos que a ovelha é o animal, um dos animais mais distraídos. A ovelha, ela se distrai com facilidade. Quando uma ovelha se perde do seu rebanho ou do seu pastor, dificilmente ela, por si só, consegue encontrar o caminho de volta para casa. A ovelha é um animal que não consegue ter esse senso de direção, portanto, ela precisa ser guiada. Aqui entra a figura do pastor com aquele cajado. O cajado, ele serve para guiar a ovelha, mas também o cajado serve para puxar a ovelha para perto. Entre outras finalidades que o cajado do pastor ele também tem. A sua finalidade não é ferir, mas a sua finalidade ela está mais relacionada com a questão do cuidado que o pastor tem pelas ovelhas que não têm esse senso de direção. Na parábola, nós vemos que o fato da ovelha ter se perdido vai causar uma comoção no pastor. E quando nós entendemos essa questão, nós vamos fazendo já um paralelo com a vida cristã. Nós vamos entender que existem pessoas consideradas ovelhas do rebanho de Cristo, que em algum momento essas pessoas elas têm se distraído, elas têm se afastado, elas têm abandonado
a casa de Deus, abandonado as suas funções dentro da igreja, as quais ela realiza, e nós percebemos que muitas dessas pessoas acabam se inclinando para uma vida totalmente desregrada ou fora dos padrões da palavra de Deus. Portanto, nós percebemos que muitas dessas pessoas, que às vezes a igreja evangélica traz uma nomenclatura de pessoas desviadas, porque desviaram da fé ou desviaram do propósito, muitas vezes essas pessoas elas encontram uma grande resistência quando elas decidem, em algum momento, voltar-se para a igreja ou para a comunhão dos irmãos. Esta imagem ela é muito forte na parábola do filho pródigo, que não é uma parábola que o autor da revista se preocupa em falar nesta lição. Portanto, o foco que ele quer dar aqui não é aquele de um pecador que, caindo em si, retorna para a casa do Pai, mas ele está focando a ideia de um pastor que sai atrás daquelas ovelhas que se desgarraram do seu rebanho. O foco desta parábola da ovelha perdida é a volta para a casa da ovelha nos ombros do seu pastor. A ovelha, ela poderia estar machucada, ela poderia estar cansada, ela poderia estar apresentando vários sintomas da sua rebeldia, mas aquele pastor, ele toma ela em seus ombros e ele a traz de volta para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. O que Jesus está querendo ensinar aqui aos fariseus é que ele, Jesus, sendo Deus e amando toda a humanidade, ele veio à terra ao encontro dessas ovelhas que estavam perdidas, que estavam desorientadas, sem pastor, andando sem rumo, andando de qualquer maneira. Portanto, Jesus ele vem para ser este pastor que vai trazer a ovelha para um lugar de onde ela jamais deveria ter saído, que é a comunhão do pastor, o cuidado do pastor, a dedicação do pastor para todas as ovelhas daquele rebanho. O item de número 2 fala da parábola da dracma perdida. Jesus ele já emenda na sequência esta segunda parábola. E apenas o evangelista Lucas é quem vai mencionar a parábola da dracma perdida. Essa parábola ela está no meio da parábola da ovelha e da parábola do filho pródigo. Por isso, para a gente compreender melhor essa parábola, ela precisa ser lida à luz das outras duas. Ela precisa ser lida em conjunto com essas outras duas parábolas, porque ela não está desfocada, ela não está desconectada desse contexto qual Jesus está falando. Nesta parábola, Deus ele é comparado com a mulher que se preocupa em procurar algo que ela havia perdido. O termo dracma, ele designa uma moeda grega que era equivalente ao denário romano. E o valor monetário, o valor financeiro desta moeda, ele era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Portanto, podemos dizer que se aquela mulher tinha 10 dracmas, ela tinha basicamente uma quantia financeira referente a 10 dias de trabalho daquela mulher. É como se você pegasse o seu salário, dividisse por 30 e selecionasse ou multiplicasse por 10 vezes ou a 10ª parte
deste salário, e você teria uma noção de qual era o valor de que aquela mulher ela tinha perdido, e um detalhe, perdido dentro da própria casa. Quando nós consideramos que aquela mulher ela só tinha 10 moedas, ou o equivalente ao valor de 10 dias de trabalho, nós entendemos que a perda de uma simples moeda para aquela mulher era uma perda muito significativa. Toda moeda tem o seu valor, toda moeda tem a sua importância. Portanto, para aquela mulher, a dracma que ela havia perdido tinha um valor. E quando algo tem valor para qualquer um de nós valorizamos este algo ou alguém e colocamos esta condição de cuidarmos daquilo que nos é tão valioso. É por esse motivo que a mulher acende a candeia ou a lâmpada, uma espécie de lamparina da antiguidade, e ela vai varrer a casa a fim de procurar com muita diligência, com muita dedicação e cuidado, aquela moeda que ela havia perdido. Ela vai fazer uma faxina na sua casa, não deixando um só canto sem ser revistado, em busca daquela pequena moeda que se perdeu. Quando a mulher encontra aquilo que ela estava procurando, Jesus, nas suas palavras, ele vai afirmar que a mulher ela reúne suas amigas, as suas vizinhas, para que se alegrassem com ela. Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse se esconder do Senhor. Aquela moeda perdida representa o pecador que está escondido daquele a quem lhes enxerga com um grande valor. Deus valoriza cada obra da sua criatura. Deus ele valoriza cada pessoa que ele fez. Portanto, cada vez que uma pessoa pecadora, ela está se escondendo, seja por seus medos, frustrações, seja por suas dificuldades ou dilemas, todas essas pessoas, elas estão escondidas de Deus, mas elas precisam ser achadas, elas precisam ser encontradas. E Jesus afirma que quando esta moeda é encontrada, há júbilo ou há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essas duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, são parábolas que estão relacionadas com a busca, a procura do pecador, a procura daquela pessoa que se afastou da igreja, que está desanimada, que está ferida muitas vezes por pessoas do convívio cristão, ela está desorientada espiritualmente ou biblicamente por conta de erros que talvez ela viu na comunidade ou que ela presenciou na vida de alguma pessoa específica. E então essas pessoas elas estão assim como a ovelha desgarrada, assim como a moeda perdida e escondida, elas estão ali à espera de alguém que possa ir ao encontro delas. A ideia de se esconder após pecar, nós já vemos isso lá no Éden, na pessoa de Adão e Eva. Quando pecaram, se esconderam de Deus. Mas nada e ninguém se esconde do poder, do olhar, da força e da vontade de Deus. Portanto, este primeiro tópico fala dessa questão, que precisamos entender o reino de Deus como sendo este lugar aonde nós, como servos, precisamos ir ao encontro dessas pessoas que se desgarraram. O tópico de número 2, ele diz:
precisamos buscar quem se desgarrou. E o item 1 fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. É necessário entendermos esta condição à luz da palavra de Deus para compreendermos o teor dessas parábolas que Jesus está dizendo. Na condição de pessoas perdidas, pecadoras, todas as pessoas precisam de salvação. Romanos capítulo 3, 23 vai falar a respeito disso. Todos os homens pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas eles precisam desta glória de Deus para alcançarem a sua salvação, a salvação de sua alma. E o Senhor Jesus, ele está disposto a salvar todas as pessoas. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer que Deus amou todo o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a salvação ela é disponível a todos aqueles que crerem na obra redentora e salvífica de Jesus Cristo na cruz. O que faz uma pessoa ser salva? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, ser uma nova criatura, santificando, justificado, regenerado e alcançando esta salvação que culminará no arrebatamento da igreja e na ressurreição para aqueles que já tiverem morrido. Contudo, apenas serão salvas as pessoas que aceitarem a Cristo em seus corações e reconhecerem também as suas condições. Por que muita gente não tem se convertido ao Evangelho? Eu não estou dizendo convertido à igreja, à denominação, mas ao Evangelho, por conta de que em muitos lugares e por muitas pessoas, o Evangelho de Cristo não tem sido mais pregado. Qual é o Evangelho que Jesus pregava? A Bíblia diz que Jesus, após ser batizado por João, ser conduzido pelo Espírito ao deserto e sendo tentado pelo diabo por 40 dias, quando ele sai do deserto para iniciar o seu ministério, Jesus ele começa pregando, e a pregação de Jesus ela era a mesma que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não há evangelho sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento. O interesse de Deus em salvar está muito claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Está em Ezequiel, capítulo 34 e o versículo 12. O item de número 2 fala de Jesus como sendo um pastor que está sempre em ação. Jesus, ele é o pastor que conduz as suas ovelhas. João, capítulo 10, vai falar sobre Jesus sendo o bom pastor. E como bom pastor, Jesus conhece as suas ovelhas. Como sumo pastor, Jesus ele ensina pelo exemplo. Ele não apenas usa a prática para exigir um comportamento, mas ele mesmo guia e conduz as suas ovelhas mediante o que ele fez. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O pastoreio de Jesus, ele é feito com muito amor, com muita ternura, com muita mansidão. Ele tem o reconhecimento das ovelhas porque ele dá a sua vida pelas ovelhas.
No Evangelho é comum nós termos visto pessoas querendo reconhecimento no meio eclesiástico. Portanto, são pessoas que não se doam para o reino de Deus. Nós devemos buscar o reconhecimento humano. A Bíblia nos ensina que quando somos aplaudidos aqui, somos reconhecidos aqui, perdemos o efeito de termos o galardão no céu. O galardão não é para aquelas pessoas que lavam banheiro na igreja, faz uma boa ação a alguém e acha que está recebendo o galardão. O galardão está relacionado com o reino de Deus. O que eu tenho feito para expandir o reino de Deus? Lavar banheiro, fazer comida, cuidar das crianças, reger um grupo, todas essas coisas, esses elementos, não lhes garante galardão. Estamos vendo pessoas entendendo essa questão do galardão de uma forma muito equivocada. Portanto, o nosso reconhecimento não é nesta terra, mas nós temos que lutar neste reino para fazer com que este reino seja implantado no meio em que estamos inseridos. Não precisamos, ou melhor, não devemos buscar um reconhecimento quando na verdade não nos doamos por aquela causa. O reconhecimento ele vem gradativamente e não somos nós que precisamos ficar buscando. Há pessoas, lideranças, que fazem pesquisas em Facebook, rede social, para que as pessoas falem a respeito de si, da sua liderança. Eu não estou falando aqui da autoanálise, mas sim do reconhecimento pessoal que muita gente busca. Meus queridos, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que foi o sumo pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Aquele que se entrega, aquele que se doa, ele não está preocupado com recompensas, ele não está preocupado com o que vai ser dele no futuro. Ele apenas faz porque ele entende que como cidadão deste reino de Deus, é necessário que ele faça. O item 3 fala de resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando, ela faz isso porque ela não está firme e ela precisa encontrar meios para estruturar a sua fé, evitando que ela se afaste mais uma vez das demais ovelhas. Embora é necessário nós, como igreja, intercedermos por pessoas que se desgarraram e nós precisamos interceder para que essas pessoas retornem ao aprisco, à igreja, à nossa comunhão, o autor da lição nos traz 4 passos importantes para nos auxiliar no resgate de uma ovelha perdida. Primeiro, ele fala sobre procurar pela pessoa, demonstrar interesse, evitar julgamentos, questionamentos sobre os motivos de que essa pessoa se afastou. Há muita gente que fica atirando pedras, querendo julgar, quando você não viveu a realidade daquela pessoa. Portanto, julgue menos e ame mais. Estenda os seus braços para pessoas que estão desgarradas de Cristo, porque Ele morreu por todos, Ele não morreu só por você. É um pensamento muito egoísta de pessoas que não evangelizam, que não falam do amor de Deus. A cada dia que você deita no seu travesseiro para dormir sem falar do amor de Deus para sequer uma pessoa, você está se deitando para dormir tendo ou carregando sobre si o peso de ser uma pessoa egoísta. Segundo, comprometa-se com a responsabilidade assumida, porque resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esteja disposto a apoiar essa pessoa, se coloque ao lado dela, se coloque à disposição dela em todos os momentos possíveis. Pessoas que são ovelhas desgarradas, mais do que nunca elas precisam de alguém que as puxe para o centro, que as puxe para a vontade de Deus. O terceiro ponto, ou o terceiro conselho é: envolva esta pessoa em atividades de pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupos da igreja, para que ela sinta o desejo de ser útil e de se envolver com as atividades da igreja.
Às vezes as pessoas estão tentando se encaixar e aquelas que já estão há um certo tempo na igreja ficam com ciúmes, com inveja, tentam barrar aquela pessoa de estar em algum departamento ou outro, quando na verdade o envolvimento é importante para que ela se sinta acolhida. E o quarto passo é nutrir com a boa palavra. Isto significa não julgar, mas estender as mãos, em sinal de dar boas-vindas, ajudar a entender, a buscar, a compreender as doutrinas, os princípios da palavra de Deus, os princípios da igreja, daquela denominação em si, para que aos poucos, gradativamente, esta pessoa compreenda por ela mesma o que a doutrina ensina. E com esta compreensão que ela vai adquirir, ela possa encontrar razões para que ela se torne firme na fé. Aqueles que estão fracos precisam de alguém que puxe, alguém que esteja ao lado, alguém que esteja disposto a caminhar, a se doar, a se despojar de tudo aquilo que tem, muitas vezes, para dedicar um tempo, uma atenção, uma palavra, um conselho. Resgatar a ovelha perdida é uma tarefa da igreja. Muita gente coloca essa responsabilidade para o pecador que saiu da igreja. Se ele saiu porque nunca foi daqui. Ouvimos comentários desse respeito. Se nos abandonou porque nunca foi nosso. Quando na verdade elas podem ter motivos para se ferirem. E nós, como obreiros, como pastores, como crentes, como servos do reino de Deus, nós precisamos olhar para essas pessoas como ovelhas que estão sem direção, não conseguem encontrar mais o rumo de volta para casa. Portanto, vamos fazer com que estas pessoas elas se voltem para Deus. O tópico de número 3, ele diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O item 1, Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro, ele exige arrependimento. E aqui nós podemos entender, Jesus ele não se preocupa em dizer o porquê a ovelha se perdeu. Jesus ele não fala por que a dracma foi perdida. Ele não está preocupado se esta ovelha é uma ovelha rebelde que gosta de fugir, ou quem sabe não tinha sido a primeira vez que esta ovelha tivesse feito isso. A primeira preocupação do pastor é encontrar a ovelha. E Jesus ele age da mesma forma com quem se afastou do redil, do rebanho, do aprisco ou da igreja. Nós estamos preocupados com muitas coisas dentro da igreja, com questões que não vão nos levar a lugar algum, e estamos ignorando pessoas que não estão cultuando a Deus, que não estão indo para o céu. Nós precisamos ter um olhar mais de amor, mais de compaixão. É por isso que Jesus contou essa história. Ele queria mostrar aos fariseus que ele, Jesus, ele está à procura da ovelha perdida. Aonde tiver um pecador, Jesus está disposto a ir ao seu encontro. E no ministério de Jesus era isso que ele fazia. Ele entrava na casa de pecador, ele comia com pessoas, ele conversava com pessoas, ele ensinava, ele dialogava, ele curava, ele ia ao encontro das necessidades daquela sociedade. Este é um desafio que a igreja atual precisa rever os seus conceitos. Nós oramos para que Deus mande pecadores à igreja, quando na verdade a função da igreja é ir ao encontro desses pecadores. A mais simples resposta para ser encontrado por Jesus e cuidado por Ele se chama arrependimento. Precisamos entender que sem arrependimento
é impossível obter salvação, é impossível nós ficarmos firmes com Cristo se não houver arrependimento dos nossos pecados. Não tem outra forma de fazer parte do rebanho de Jesus. É necessário se arrepender. Mas quando eu me arrependo, o que acontece? O que Deus vai fazer? Como que Ele vai me enxergar se eu confessar todos os pecados que tenho cometido? Entramos, porém, no ponto 2, que Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não perdoe, se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão a Ele. Conforme nós podemos ver na parábola do filho pródigo, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços, que Deus console o seu coração e que Deus lhe dê paz. A figura do pastor, a figura do pai, ela mostra a disponibilidade do perdão. E nós temos que entender que fomos também perdoados. E se fomos perdoados, outros também podem ter acesso ao perdão. Cabe a nós levarmos esta palavra de arrependimento e de mudança a essas pessoas. O item de número 3 fala da alegria da salvação. Se por um lado o pecador ele encontra paz na salvação, outorgada, concedida pelo Senhor Jesus, é também o fato de que esta pessoa se torna muito mais feliz após ela obter a salvação. Ao terminar de contar cada uma dessas duas parábolas que estudamos hoje, Jesus ele sempre disse, ele usou a mesma frase, dizendo: há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Portanto, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é quem nos fortalece, ela é a nossa força. Há muitas pessoas que aplaudem, vibram, se alegram quando vê um milagre acontecendo, paralítico andando, qualquer uma espécie de milagres. Mas a Bíblia diz que as pessoas, quando eram curadas por Jesus, o próprio Jesus dizia: olha, vai, não conta ninguém. Mas quando uma pessoa é perdoada dos seus pecados, os anjos fazem festa nos céus, os anjos se alegram, os anjos jubilam, celebram a salvação de uma alma, de alguém que se arrependeu aqui. Portanto, meus queridos, precisamos tomar em nosso coração e enfatizar para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito, que se somos membros do corpo de Cristo, precisamos ir ao encontro das ovelhas perdidas. O apelo a esta missão não é simplesmente compreender a parábola, ou buscar comparações, ou buscar elementos ocultos que poderiam ser revelados. O foco desta parábola de hoje, essas duas parábolas, é fazer com que os alunos entendam que, como membros de uma igreja que faz parte do reino de Deus, precisamos todos ter uma consciência de resgatar aqueles que estão feridos. Alguém já disse uma frase no passado dizendo que a igreja, ela não é um museu para santos, mas ela é um hospital para pecadores. Desta forma, que estejamos dispostos a estender a mão, a buscar as ovelhas, colocar nos ombros, dar cuidado, dar atenção, dar carinho, curar e fazer com que esta ovelha ela se sinta mais uma vez acolhida dentro de casa, um lugar pelo qual ela nunca deveria ter saído. A minha oração é que no decorrer desta semana, enquanto você estiver preparando a sua aula, ore no seu quarto, ore na sua casa, ore debruçado na palavra de Deus, para que Ele te oriente.
E quem sabe nesta aula, você possa, professor, fazer uma dinâmica ou trazer os seus alunos para uma reflexão, para que pensem a respeito daqueles que estão desviados, ovelhas desgarradas. Vamos orar, ore com a sua classe, faça com que seus alunos, eles tenham essa consciência de que é necessário buscar a ovelha perdida. É necessário tirar, às vezes, a sujeira para encontrar a dracma perdida. E desta forma, os anjos festejarão nos céus e nós festejaremos aqui na terra. Que Deus, em Cristo, nos abençoe, nos oriente e nos dê a capacidade pelo Espírito Santo para mais esta aula. Em nome de Jesus é a nossa oração e que você seja abençoado e fique com Deus.